Não sei vocês, mas muitas pessoas adiam coisas que poderiam ser feitas no momento presente e deixam para depois sem nenhum motivo aparente. Às vezes pode parecer apenas uma questão de preguiça momentânea, mas quando esse tipo de comportamento começa a ser recorrente, isso com certeza não está normal. E tendo com base nisso, as pessoas se pegam tendo suas vidas prejudicadas, seja no campo profissional, pessoal, dos afetos e também social, muitas das vezes em função dessa chave que ainda não foi ajustada em prol da normalização desse tipo de situação. E o fato de deixar as coisas para depois, por mais que inocente pareça, muitas das vezes não é. E é sobre este assunto é que vamos conversar aqui nesse vídeo. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana e ainda não me conhece, eu sou Maicon de Souza. Aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se ainda não está inscrito aqui nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, peço a você que deixe a sua inscrição e não só isso, mas também ative o sininho para que você seja notificado assim que for postado novos vídeos aqui na plataforma. Sobre o ato de deixar para depois aquilo que pode ser feito agora. O nome popular disso é procrastinação. E ela nada mais é do que um comportamento vicioso, por assim dizer, uma vez que a pessoa está cega pela questão do impulso e também está condicionada àquele tipo de circunstância. Com relação a isso, por que eu disse no início do vídeo que é algo não natural e muito menos normal? Como já disse em vários outros vídeos aqui do canal, eu sou um entusiasta em relação à neurociência. Pesquiso muito assuntos relacionados a isso, não só para o meu desenvolvimento pessoal, mas também para conversar com vocês em relação a esse tipo de assunto. E este tipo de ciência nos mostra que o cérebro, ele é uma máquina muito potente, capaz de resolver problemas altamente complexos. Mas, como nem tudo são flores, o cérebro também tem o seu lado nefasto. E este lado nefasto realmente nos causa muitos problemas nas mais variadas esferas da nossa vida. E é isso que a gente tem que lutar contra de maneira constante, porque corremos o sério risco nessa circunstância de sermos completamente dominados pelos nossos vícios e impulsos e, consequentemente, deixarmos várias arestas em aberto em relação a nossa qualidade de vida, que poderia ser boa, mas em função disso se torna um tanto quanto degradante. Por isso que é importante termos atenção aos sinais que o nosso cérebro emite. E quando ele emite este sinal procrastinatório, nós tendemos a ficar imersos a essa situação condicionante que não nos leva a um bom lugar. Pelo contrário, tende a nos afundar cada vez mais. Muitas vezes, deixar algo para depois, que você poderia fazer naquele exato momento, às vezes pode soar como algo até inocente, uma vez que vem aquele sentimento romantizado da preguiça. Às vezes, as pessoas fazem questão de dizer: não vou fazer isso agora, estou com preguiça, estou no meu momento relax, então não tem por que eu mover uma palha para fazer o que tem que ser feito agora, porque eu tenho prazo para isso. E aí, quando esta pessoa se depara com aquele prazo que ela achava que era grande, ela tende a fazer tudo às pressas, porque não se programou de maneira suficiente para entregar aquilo naquele tempo hábil. E isso gera um desconforto gigante, porque a pessoa se tornou vítima daquele impulso. E uma coisa todos temos que concordar: a procrastinação nada mais é do que um sintoma de que algo não está bem resolvido nas nossas vidas. E se algo não está fluindo de maneira adequada, nós temos que cavar fundo para que a gente identifique as causas disso e, consequentemente, nos seja possível promover alguma solução em relação àquilo. Então, vamos elencar aqui algumas das prováveis causas da procrastinação na sua vida. A primeira delas, conforme eu já antecipei, realmente é a preguiça. Uma vez que você tem aquele sentimento de não querer gastar energia,
você tende a pensar o seguinte: não quero usar essa energia de agora com essa atividade, então eu vou usar a energia que eu terei depois, seja amanhã ou mais tarde, para fazer aquela atividade. Só que, às vezes, no momento presente, você já está com uma energia elevada. Só que essa energia elevada de agora, que você prefere muitas das vezes usar para fazer vários nadas, talvez você não tenha amanhã, talvez no dia seguinte ou mais tarde, você já tem outras prioridades. E por isso, você não conseguirá fazer aquilo que tem que ser feito no dia seguinte, muitas das vezes, não necessariamente em função de uma nova procrastinação, mas sim em função de ter outras atividades mais urgentes a serem executadas. Então, utilizando-se da preguiça, você corre o sério risco de não fazer no futuro aquilo que você poderia ter feito no momento presente. A segunda causa provável é o fato de que aquela atividade do qual você está diante dela é muito complexa, trabalhosa e que requer muita concentração. E pelo fato dessa atividade exigir muito do seu foco, você deixa de lado apenas pelo fato de ser trabalhoso. E com isso, você passa a acreditar de uma maneira até mágica, digamos assim, que você terá um hiperestímulo para fazer aquilo mais tarde, quando na verdade, se você não teve o hiperestímulo agora, há um risco grande de que você não tenha lá na frente também. Uma outra provável causa é a falta de motivação. Embora a motivação seja algo muito estimado no mercado corporativo, eu já sou totalmente averso a utilizá-la como uma ferramenta para que você possa alcançar algo. A motivação muitas das vezes está condicionada a fatores externos, que fazem com que você se sinta engajado para fazer aquela atividade. Só que quando você busca no que é externo, algo que não está dentro de você, há uma forte tendência de você se frustrar bastante. Porque não há o que se falar de você fazer bem feito aquilo que vem de fora. A excelência no ato que é praticado por si mesmo ocorre de maneira de dentro para fora. E quando você busca isso de uma maneira bem externalizada, você tende a se afundar muito nessa questão, pois não há uma solução naquilo que não está dentro de você. O outro motivo para que a procrastinação se faça presente, que inclusive arrisco em dizer que é o motivo principal que gera tudo isso, é o tédio. De maneira um tanto quanto paradoxal, o tédio ele pode ser o antídoto em relação à procrastinação, como pode ser também a causa mais grave. Sim, existe este paradoxo. Não estou ficando louco e vou explicar o porquê. Falando do motivo nefasto do tédio, que ocasiona toda essa questão da procrastinação, eu vos digo o seguinte: você muitas das vezes quer procrastinar porque acha que aquela atividade ela não coincide com o que seus desejos clamam para que você faça naquele momento. E por isso você prefere fazer qualquer outra coisa, ou como citei no início do vídeo, vários nadas em detrimento de não fazer aquela atividade que demanda uma energia. Vou dizer aqui através de exemplos como que ele opera nessa forma nefasta. Às vezes você precisa estudar, tem um tempo muito limitado para executar aquela atividade especificamente falando, mas se você procrastina o ato de estudar é porque você considera aquilo uma atividade chata. Tendo com base esse entendimento, ela sendo chata, por consequência, ela também é tediosa. E sendo assim, o tédio faz com que você busque a procrastinação para que, através dela, você encontre outra forma, talvez prazerosa, para fazer outra atividade e deixar para depois aquele ato de estudar. Uma vez compreendido essa dinâmica, o tédio operou ali daquela forma, um tanto quanto agressiva, para que você fizesse qualquer outra coisa. E nisso, quando aquela atividade que foi alvo da sua procrastinação passa a ser tediosa, logo você passa a buscar outra atividade que não seja assim. Então, isto vai se tornando um ciclo bem vicioso. E quando você assusta, você passou a desconsiderar coisas que até então eram prazerosas e agradáveis e categorizá-las ou rebaixá-las ao status de atividade tediosa.
E isso, se você não filtrar na sua vida e não procurar mecanismos para corrigir, frear esse tipo de impulso, tenderá a se repetir por várias e várias vezes. Outro exemplo, para ficar bem explícito o que eu quero dizer com isso, uma pessoa que tem que fazer uma atividade no trabalho que demanda muito esforço. A pessoa que tem a procrastinação como lema, digamos assim, ela busca fazer atividades menos complexas para que ela possa se esquivar o máximo possível daquela outra que é trabalhosa. E nisso, quando termina essa outra atividade, ou quando ela também é rebaixada a esse status tedioso da coisa, a pessoa vai procurando outras e outras atividades. E com isso, o seu trabalho fica feito de uma maneira não qualitativa e, consequentemente, a pessoa tende a se prejudicar no médio prazo ou até mesmo no curto prazo a atividade que é relacionada ao seu trabalho. Poderia aqui elencar outros e outros exemplos, mas para o vídeo não ficar tão grande, vou me ater a somente esses dois. Eu acredito que você conseguiu captar a ideia através desses exemplos. E como você já deve estar curioso, conforme eu já mencionei aqui, que o tédio, além de ser o principal causador da procrastinação, ele também é o principal antídoto, vou explicar aqui para você o porquê disso. Primeiramente, vamos entender por etapas. Conforme eu disse, é o tédio que faz com que você troque as atividades e, consequentemente, haja aí a procrastinação. Com base nesse entendimento, você já obteve a resposta crucial para resolver este problema. Porque, conforme já disse, o cérebro humano, ele simplesmente está condicionado a ter prazer atrás de prazer. Logo, se você mudar essa parte de programação e ao invés de você se autocondicionar a buscar de maneira incessante o prazer, se você usar isso para buscar o tédio, você vai ver que vai resolver de uma maneira muito inteligente a procrastinação. Vou dar exemplo prático aqui. Como citei na parte dos estudos, uma vez que você busca outras coisas para fazer que não seja estudar, já que você se depara com aquela atividade que é tediosa, quando você usa o tédio nessa circunstância de não buscar prazer, mas buscar alguma outra atividade tediosa, como até mesmo o próprio ócio, ou seja, não fazer nada, você já vai começar a querer fazer alguma outra coisa. Então, se você buscar no tédio uma resposta para a procrastinação, você tende a colher frutos de uma maneira um tanto quanto inteligente nesse aspecto. Porque pensa bem, uma vez que a sua mente está condicionada a buscar prazer no tédio, digamos assim, aquilo que você tem que fazer que já te demanda esforço e energia e, consequentemente, o próprio tédio em si, você vai passar a considerar aquela atividade como importante a ser realizada, independentemente de qualquer coisa. Porque, nesse contexto, o tédio não mais se fará como um obstáculo, mas sim como algo natural, que, consequentemente, ele virá, independente de quaisquer que sejam as atividades que você tem que realizar, e isso não mais será um impeditivo para que a ação se faça presente ali naquele momento. Então, é importantíssimo ter essa visão diferenciada em relação a ele. Inclusive, como já citei até em episódios anteriores, o caminho do meio ele sempre é o mais lúcido a ser buscado. Por quê? A partir do momento em que você se isola dos extremos e busca alternativas que não se colidem nesses polos tão distantes uns dos outros, você passa a enxergar respostas menos óbvias, mas, no entanto, mais produtivas em relação a qualquer que seja o problema diante dessa situação. Então, através de uma visão aristotélica, do caminho do meio que deve ser percorrido, o tédio ele pode ser assim observado como este caminho, pois de um lado há a disciplina extrema, que é fazer aquilo que tem que ser feito independente de qualquer coisa, como se fosse uma imposição, uma espécie de ditadura do comportamento, e do outro lado, o extremo oposto, a parte hedonista da coisa, que é você estar 100% entregue aos seus vícios
e, consequentemente, deixando com que a procrastinação faça morada em você. Como não é esse o caminho óbvio a ser percorrido, que vai proporcionar uma certa qualidade de vida, por assim dizer, então a gente pode compreender de maneira lúcida, inclusive, de que o caminho do meio, vulgo tédio, nesse contexto, é o mais assertivo e que te proporcionará melhores resultados, seja no médio ou no longo prazo. Então, chegando aí na parte final deste vídeo, conforme os aspectos comportamentais que aqui eu trouxe, gostaria muito de que você dissertasse aí na parte dos comentários o que você tem a dizer sobre esse assunto. Toda vez que você deixa o comentário com a sua opinião, isso fortalece ainda mais a troca de experiências entre mim, você e também os demais inscritos aqui do canal. Então é isso, te vejo no próximo vídeo e até breve.